Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta Santa Missa da quinta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa. Na primeira leitura de hoje, que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos uma certa confusão. Eu diria que uma aversão daquelas pessoas que aderiram ao cristianismo nascente diante dos pagãos que estavam se convertendo ao cristianismo. Diante dessas palavras, dessas reações, Pedro disse algo interessante. Ele diz: ora, Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Isso que Pedro acabou de dizer é algo muito interessante. Nós sabemos que Jesus, ele não veio apenas para o povo de Israel. Deus escolheu o povo de Israel para que por meio daquele povo ele salvasse todos os outros povos. É o mistério da Epifania do Senhor que nós celebramos lá no tempo do Natal, no dia 6 de janeiro, marcado com a visita dos reis magos a Jesus. Por isso a tradição da igreja pinta cada um dos reis de uma cor diferente. Um é negro, outro é branco e o outro é cor de jambo, para representar ali todas as nações, todos os continentes, que todos precisam aderir a Cristo para se salvarem. E quem que move esses corações até nosso Senhor Jesus Cristo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não faz distinção de pessoas, ele simplesmente vem para unir, ele vem para transformar os nossos corações. É Ele que converte o nosso coração, é Ele que nos une por meio da fé. Depois disso, Paulo e Barnabé, que haviam se convertido, começaram a falar, dar o testemunho deles, até que depois que eles terminam, São Tiago também vai nos dizer algo interessante. Ele vai primeiro falar das profecias dos profetas do Antigo Testamento, que de fato depois muitas nações iriam se converter, e depois ele diz algo seguinte: por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não somos iguais, nós somos diferentes, porque Deus nos criou assim, com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, com os nossos pecados. Nós não somos iguais, nós não somos santos. Estamos buscando a santidade e seremos santos à medida que nós nos abrimos cada vez mais à graça de Deus, ao Espírito Santo. É por isso que nós não podemos fazer distinção de pessoas, nós não podemos julgar as pessoas. Aquelas pessoas que vivem no mundo e depois se convertem, tem gente que em vez de ajudar aquela pessoa a estender a mão, a pessoa tem um certo tipo de comportamento arrogante que acaba afastando aquela pessoa. Nós não podemos agir assim. Nós devemos parar de importunar essas pessoas que Deus está convertendo. Santa Madre Teresa de Calcutá dizia que todos aqueles que julgam as pessoas é porque não tem tempo para amá-las. Nós devemos pensar muito nisso. Se nós julgamos o outro que é diferente de nós, é porque nós não estamos tendo esse tempo para amar. Se você começar a rezar por essa pessoa, a oração pode transformar o coração do outro e transformar também o seu coração, no sentido de você aceitar aquela outra pessoa que muitas vezes você tem essa antipatia. Mas, apesar da diferença entre nós, existe algo, um critério, um princípio que nos une, que faz com que nós nos amemos uns aos outros, apesar das dificuldades que nós temos entre nós. É o que nos fala o Evangelho no versículo 10. Jesus diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ou seja, aquilo que nos une dentro da igreja é quando nós somos capazes de fazermos a vontade de Deus. Guardar os mandamentos de Deus é fazer a vontade de Deus. Por isso que há certos grupos de amizade, às vezes até com o padre mesmo, que nós temos que fugir, porque aquelas pessoas que não fazem a vontade de Deus, nada tem para acrescentarem na nossa vida. Então nós temos que caminhar do lado daquelas pessoas que têm o mesmo ideal do que nós.
do lado daquelas pessoas que querem ver no céu. O amor só é verdadeiro quando eu olho para essa senhora e desejo que ela esteja no céu, e não quando eu faço, quando eu falo aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta. Então o critério, o princípio é se o outro faz ou não a vontade de Deus. Ah, padre, mas é aquelas pessoas que não fazem a vontade de Deus, e aquelas pessoas que estão no mundo? Aqui que está. Você não vai julgar essas pessoas, você vai amá-las, você vai rezar por ela e você vai dar o seu testemunho. Já dizia São Francisco de Assis: tome muito cuidado com a vida que você leva. Talvez ela seja o único evangelho que uma pessoa tem para ler. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nessa Santa Missa pedir a Jesus que Ele derrame o seu Espírito Santo sobre nós, para que esse Espírito Santo transforme os nossos corações, converta os nossos corações e nos dê um coração novo, um coração que ama, um coração que é misericordioso, semelhante ao coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.